você não perder nenhuma venda. Peça já a sua moderninha por apenas 12 parcelas de R$ 59,90. Acesse pagueseguro.com.br ou ligue 4003-6624. 4003-6624. Moderninha do PagSeguro do UOL. A única sem aluguel e com 3 anos de garantia. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Estamos de volta com o Rebu. Agora está valendo? Já estamos começando? Oh, meu Deus, é um programa surreal agora. O técnico de imagem, de áudio, comendo, derrubando coisas. Vamos colocar nessa bagunça aqui. Por isso que eu não abri o microfone, estava na minha frente, não vi você passar ao meu lado. Não me vê, significa que tinha, meu Deus do céu. Isso não é mais catarata. A tua visão aí. Boa noite. Ouvinte da 102 Rádio City, os Dias dos Mortos foi ontem, rapaz. Estamos vivos mais do que nunca. Bem-vindo, começando agora o seu Rebu em áudio e vídeo, afinal essa rádio que você vê. Acesse lá radiocity.fm e confira as imagens desse belíssimo programa que conta agora com o Thiago Ferraz. Eu expliquei na hora 1, o Flávio Santana, ele foi seguir carreira com o balé, né? Ele lutava no judô, ele viu que ele gostava de rapazes e quis fazer uma coisa mais romântica, dar aulas de balé, segundo informações da nossa diretoria, verdade ou não? Não sei, quem me contou isso? Thiago Ferraz. Flávio Santana, você não gostou? Foi o Thiago quem comentou. Foi fazer balé, negócio. Acho que é isso. Boa noite, Thiagão. Muito bem-vindo ao Rebu, essa bagunça, essa balbúrdia aqui. Boa noite ou boa tarde, como tá claro ainda, né? Dá um looping no cérebro isso daqui, né? Sim. E como é sua estreia, você ganhou aqui brigadeiros e bolo de cenoura no obrigado, viu? De Rosa Foz. Mentira, tô mentindo, não foi nada. Foi pra gente, nem sabia que você ia tá aí. É que na sexta-feira eu pedi, porque a Rosa Foz, às vezes, precisa de um empurrãozinho. Só que ela demora muito pra mandar as coisas, entendeu? Então na sexta-feira eu falei, poderia, por que não, na semana que vem, mandar um bolinho de cenoura, cobertura de chocolate, aquela coisa bem trabalhada, aquelas mãos delicadas. Mandou e tem o brigadeiro. R. Fox, muito boa noite. Você sabe que isso aí é uma coisa de locutor, né? Manda alô. Doceria, restaurante, aí chega a pizza. Esse é meu mundo, eu tô nessa profissão pra isso. Boa noite, Roberto Fox. Você que é irmã de Rosa Fox, essa que é a melhor parte de você. Organizada ainda, mandou aqui guardando a pia. Uma pessoa incrível, né? Diga que eu a amo. Vai que ela não tá ouvindo, eu a amo. Hoje ela não deve estar em casa, mas tudo bem, boa noite, estamos a bordo. Vamos lá começar a bagaça aqui. Antes de dar boa noite aos nossos convidados de terça-feira, hoje é dia 3 de novembro de 2015, Dia Nacional do Guarda Florestal. Então um abração pro Guarda Smith, que tá sempre correndo atrás do Zé Comé e do Catatal, entendeu? A pessoa que é o único guarda florestal que eu conheci. Mas caramba, quem que eu vou mandar um parabéns? É o Guarda Smith, que tem um trabalho incansável, não é verdade? Vamos lá. Terça-feira é dia de receber a presença deles. Depois do Rebu, são as duas pessoas que mais fazem amigos, pelo menos aqui em Santos. Estou falando deles, os criadores da página Vereadores de Santos, Maurici de Oliveira e Flávio Saraiva. Muito boa noite, começando pelo Maurici. Boa noite, ouvintes, boa noite, Euclides. Retornando de um merecido final de semana no litoral, encantado, não é isso? Encantado, Barra Bonita é impressionante. Eu não consegui olhar mais a paisagem porque eu tava com a minha mulher, ela me batia cada vez que passava uma moça de biquíni. Mas pelo menos eu gostei do negócio do Rio, o que ela deixou eu ver foi um negócio incrível, sensacional. Muito contraído hoje, sem dúvida. Boa noite, Flávio Saraiva. Boa noite aos queridos ouvintes do programa Rebu, a equipe, o R. Fortes, Euclides, o novo integrante aqui do programa, Maurici. É uma satisfação estar com vocês. Antes de já dar a palavra para vocês, eu só vou com uma reclamação já de plano aqui de um ouvinte sobre São Vicente Urgente, é sempre pauta, né? Olha só, meu nome é Sandro e mais uma vez tenho de falar de São Vicente. Minha cidade é uma vergonha. Hoje fui no centro de especialidades por volta das 10h30 e ele estava fechado. A resposta da funcionária é que estava fechado por motivo de falta de fios de cobre, pois eles foram roubados neste fim de semana. Ou seja, não temos guarda municipal para guardar o patrimônio, não é verdade? Mais uma só para fechar. Os professores também não receberam salário até a data de hoje e fizeram uma greve em frente à prefeitura. A Tribuna fez uma reportagem na hora do almoço, informando que eles receberam, mas é uma mentira. Olha aí que cenário bacana que estamos tendo lá. Vai ver que uma meia dúzia recebeu, né? Como pode sempre. Ser, prefeito, escala, por exemplo, né? Eu duvido que esteja atrasado. Duvido.
Mas vamos lá, eu tava comentando em off aqui com o Maurício, com o Flávio Saraiva, no dia a dia, coluna da Tribuna, só para começar o programa por aí que me incomoda. Às vezes a soberba me incomoda um pouco, né? Tá lá uma notinha falando que a meta do atual prefeito de Santos pro ano que vem não é inovar, cuidar, avançar, resolver os alagamentos da Zona Noroeste ou concluir as obras. A meta é ser eleito, ou melhor, reeleito, com 80% dos votos válidos, passando assim os 77% do João Paulo Papa. É isso que teremos que ver? A briga será essa? Dane-se a população. Vamos de vaidades pessoais? Pois é, Euclides, essa é uma prova cabal daquilo que a gente fala, né? O sujeito, ele é tão convencido de que os que pagam a campanha dele vão despejar tantos milhões na campanha dele, que ele já acha que ele vai comprar a população inteira. Deve ser isso. Que tá garantido. Tá garantido, né? Então o cara não precisa nem ser humilde, ele já ataca logo na imprensa que ele vai ser eleito e depois deixa lá, né? Talvez a população tenha que decidir o vice, né? Porque essa matéria da Tribuna é uma matéria que fica abordando muito a questão do vice, etc, etc. Que aparentemente essa é a discussão aqui na Baixada. Eu nunca vi isso. A discussão para as eleições do ano que vem não é sobre o prefeito, sim qual será o vice-prefeito. Qual será o vice? Porque vice é muito importante, né? Vice é aquele cara que serve para... Você tem um tempo aí para pensar. Eu não sei para que serve vice não, mas tudo bem. Mas assim, alguém deve ter achado uma importância tão grande para o vice, porque o assunto é o vice. Olha só que desgraça que a política brasileira chegou. E todo mundo querendo esse cargo, né? Impressionante. Né? Aliás, aqui só para ficar, são 3 os principais que só correndo ao posto aqui. Professor Fabião, atual secretário da Cultura. Depois tem também o da Prodesan, cadê o nome dele aqui? Maurício Odair Gonzalez. Isso aí, o Odair Gonzalez, que ele é o atual presidente da Prodesan, e a briga onde parece que vai ser maior é lá na parte do PMDB, que parece que o Manuel Constantino quer, mas tem mais gente querendo. É isso, Maurício? É duro, né? Não, veja bem, essa questão aí do PMDB, por quê? O PMDB aspira essa cadeira? Porque, pelo que se sabe, essa cadeira estava negociada com o Marcos de Rosses, né? Com o falecido Marcos de Rosses, presidente da Câmara e líder do PMDB na Câmara. Como ele se foi, né? Então a lógica seria outro nome do PMDB ocupar esse espaço, mas não está definido. Os nomes do PMDB, por exemplo, Antônio Carlos Banha Joaquim, um vereador com 5 mandatos, não tem esse prestígio todo. Ele é vamos dizer, a eminência parda do PMDB, assim, ele não é muito bem visto pelo governo, né? O Manuel Constantino, embora tenha essa vaidade, né? Ele é bastante vaidoso, gosta do poder, né? Tanto é que na última eleição, o Lascani falou isso numa sessão da Câmara, na eleição anterior, que ele foi presidente, ele colocou o nome em 2 chapas, né? O Lascani falou no ar: sinto um cheiro fétido no ar. Tem essa gravação do Lascani. Então, quer dizer, é uma pessoa que aspira ao poder, né? Ele põe o pé em 2 canoas e tal. Claro que se o cavalo passar selado, a mão tá na hora, né? Tá na hora, mas assim, não tem assim o estofo político para essa tamanha envergadura, né? A gente vê que ele tem dificuldade de comandar as sessões do legislativo, sim, né? Ele tem esse prestígio no eleitorado dele, mas assim, ele não tem essa envergadura toda. Embora assim, o cargo de vice seja um cargo decorativo, só que não é só isso, não é só questão de ser decorativo, porque ele pode ir para uma secretaria, ele pode ir para a CAPEP, como o vice atual, né? É da CAPEP, que é Caixa de Pecúlio. O vice atual ele é o presidente da CAPEP, que é a Caixa de Saúde dos Servidores. Antigamente é CAPEP, quer dizer Caixa de Pecúlio e tal, mas o pecúlio ele foi desfeito e virou Caixa de Saúde dos Servidores. E lamentavelmente, Maurício, a gente tem que reconhecer que aquilo do fétido, né, que o Lascani falou, a gente fica na dúvida se ele estava se referindo ao próprio cheiro que ele exala, né? Ou se ele estava se referindo aos demais, né? Me parece que com a disputa que está colocada agora, o fétido vai tomar conta da cena, viu? Em qualquer caso, ele estava com razão. É isso que eu te vai ser o fétido geral. Aliás, só para concluir essa questão aí do vice, assim, como assim, a gente
observa assim uma coisa muito pequena, que é a vaidade é maior que tudo, me parece que o partido que tiver a cadeira de vice, né, que foi indicado, o que se aspira é isso aí, que se passe a mão na cabeça, é aquela coisa mais de ego do que de qualquer estratégia política, entende? Claro, tanto faz estar como secretário, como vice-prefeito, né, decorativo, o que importa vai ser os cargos que essa pessoa vai ter para nomear. Sim. Seus parentes, seus rapaniguados, é disso que se trata. Cargos e salários. É isso que eu ia perguntar a você, Rubens Fortes, falando em mau cheiro, né? Dizem que havia um cheiro de podre no meio da marca, né? Sim, mas eu acho que pra cá tem um cheiro muito mais forte. Porque velho tem fama, né? De notável saber de vida, Rubens Fortes. Você acha que vai ser tão fácil assim essa eleição, hein? Pra pensar em 80, 85, 90% de votos? Não, tem duas vertentes aí, dois comentários sobre o que vocês falaram. Realmente, além desses três mencionados, né, que aspiram, os que você mencionou como não estando aspirando, estão realmente, tem correntes. O Banha, candidato não é candidato, mas também trabalha para ser galgado a vice. O próprio professor Lascani gostaria de, no fim da carreira. Todo esse pessoal tem mais secretário que já foi vice, que também estão interessados em nomear, em fazer uma colocação lá e tal. E tudo isso, quer dizer, de vice e vice. Agora, essa é uma vertente que é o poder do momento. Agora, tem uma outra vertente, não sei nem se é oposição, porque quando você for olhar, vai ficar tudo quase que a mesma coisa. Sim. Mas tem um pessoal pensando em fazer, não sei nem por qual partido, em lançar uma candidatura. Eu não vou dizer tipo Tiririca, porque o Tiririca não sabe escrever, cara, né? Mas uma canção, uma candidatura assim que levasse o povo, né? Que levasse as pessoas a se manifestarem, dizendo que estão a favor ou não. Por exemplo, tem gente que quer lançar o Palhaço Pudim como candidato a prefeito, pô. O que tem de errado? Nada. Se você não está satisfeito com a situação atual, você pode se manifestar. E é isso que pode ameaçar os 80%. Porque, como vocês já lembraram aqui, né, quando se falou, quando se comentou, fez esse comentário, já uma vez o Zé Macaco foi o vereador de maior votação, nem sei se alguém conseguiu superá-lo depois. Aumentou o quadro de eleitores, né, o número de eleitores, mas não sei se alguém superou o apoio, a quantidade de votos do Zé Macaco. Sendo que hoje, quer dizer, quem ajudou o Zé Macaco na época são pessoas que também estão bastante chateadas com o que aparece na cidade. É o pessoal do comércio, antigamente eram os corretores de café, sim, pessoas a quem foi muito prometido e nada foi resolvido, nada foi dado na realidade. Sim. Exemplo, o próprio pessoal da Zona Oeste. Sim. A entrada da cidade, os empresários, os comerciantes que estão naquela região. Pois é, se não houver uma candidatura, que possa ser uma candidatura, vamos dizer assim, pau a pau, vai ser comédia e pau. E eu olho para o Pudim, não sei não. Quando eu escutei falar nisso, eu achei uma boa ideia. É um bom caminho. Eu votei no Zé Macaco. Lá atrás, votei mesmo, pô. Que na época a Câmara era. Eu vou usar um termo da minha época que ninguém vai saber hoje. Dizia-se que a Câmara na época era um conventilho. Gostaram, né? Vamos pegar o dicionário. Era um conventilho. E aí o Zé Macaco granjeou aquele voto de protesto. Sim. E foi o vereador com o maior número de votos. Fez um discurso de posse do prefeito espetacular, elaborado, redigido pelos corretores de café, pelo pessoal da Rua 15, que verdade que era uma outra época, um intelecto diferente da sabugice de hoje, mas ele era um cara bom. Então o Zé Macaco, quem sabe o Zé Macaco faz escola hoje em dia, através do nosso amigo, aliás, tomara que ele venha aqui se ele fizer campanha, né, o Palhaço Pudim. Perfeito, de voto que eu me orgulho tem um só, sou cidadão de Santo André, eu votei em Celso Daniel, porque ele disse, irei morrer por vocês. Morreu mesmo, não imaginava cumpriu. Imaginei que estava tão reaça pra
promessa de campanha. Mas vamos lá, será? É melhor você não ficar fazendo essas declarações, porque o cara foi morto por alguém. Fica quietinho aqui. Você não faz isso, que vão dizer que você teve arriscado de ser convocado para depor. Você teve participação então, no assassinato. Aquele pessoal estava querendo evitar a Lava Jato, que deram inclusive recado virando a cueca dele do avesso. Exatamente. Exatamente. Isso era recado. Só que o Sérgio Moro não entendeu o recado. Então tá aí o resultado. Qualquer hora eu vou te contar, viu? Mas vamos lá, vamos virar a página, Flávio Saraiva. Você sabe que o Sérgio Moro, ele só não entendeu isso, eu reforço, como ele não entende um monte de coisa, viu? Isso. Tem tanta gente para entrar em cane nesse país, mas o Sérgio Moro só enxerga ele é um jogador de xadrez. É um cara que só enxerga um pedaço, rapaz, do jogo, né? Engano, ele é um jogador né? de xadrez. Você pensa que ele está atirando num lugar, mas ele está armando para o outro lado. Esse cara é ótimo. Vamos virar a página que a gente volta a falar de vice-prefeito quando a gente souber para que ele serve, que eu não sei aqui, eu fiquei meio na dúvida para que ele vai ser utilizado, mas tudo bem. Então, como a gente faz tradicionalmente, nós estamos aqui fazendo a nossa, por partes, a nossa apresentação de como é que os sujeitos se elegem nesse país, tanto vereador como prefeito, deputado, governador, presidente da República. E hoje a gente trouxe um assunto que tem muito a ver com isso, mas veio a calhar. Aliás, nesse momento vale lembrar de um ouvinte aqui do Rebu, que passou um recado há um tempo atrás dizendo, não é isso, vocês estão trocando aí as bolas de lugar e tal. Antes eu queria registrar aqui o seguinte, esse sujeito que escreveu essa matéria, eu vou ler trechos de uma matéria para vocês agora, provavelmente os ouvintes do Rebu quase todos já leram a matéria, então para aqueles que não leram, se por eventualidade não leram, a gente vai ler parte dessa matéria que foi escrita pelo Sandro Tadeu. Parabéns, jornalista Sandro Tadeu, que fez uma matéria fantástica que tem o seguinte título: Hoje em crise, Uzi Minas deu dinheiro a campanhas. Porque tem gente que fica descontente quando a gente diz aqui no programa que os políticos eles são todos empregados das empresas. E aí o Sandro Tadeu registrou a matéria: Hoje em crise, Uzi Minas já deu dinheiro a campanhas, e ele fez essa matéria porque vocês devem ter acompanhado aí no noticiário nesses últimos 2 dias que a Uzi Minas, depois de ter lucrado bilhões de dólares aqui na nossa região, nas costas dos trabalhadores da nossa região, ela está aproveitando a crise para fazer uma reestruturação e ela vai colocar metade do seu efetivo na rua. O que vai afetar algumas pessoas, vai afetar por volta de 50 mil pessoas que moram aqui na região da Baixada Santista. Direto e indiretamente. Direto e indiretamente. Porque nós temos 4 mil que ela está ameaçando jogar na rua, que são funcionários dela, tem mais um monte de terceirizada, tem mais um monte de terceirizadas que se relacionam com as terceirizadas e com a Uzi Minas, ou seja, o desdobramento dessa desgraça que a Uzi Minas está anunciando, porque tadinha da Uzi Minas, está passando apuro, está tendo que pedir esmola na porta da igreja. A gente fica com dó da Uzi Minas. Então a Uzi Minas, como ela lucrou bilhões de dólares, mas ela está agora passando um perrengue, né, como se diz no popular, ela decidiu jogar metade dos funcionários dela na rua, o que vai afetar aí por volta de 50 mil pessoas. Aí diz o Sandro Tadeu nessa matéria: prestes a fechar 4 mil postos de trabalho em Cubatão, a Uzi Minas é uma frequente financiadora de campanhas eleitorais locais, estaduais e de nível nacional. Conforme apurado pelo jornal ao qual o Sandro Tadeu é ligado, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a empresa doou desde 2010 3,193 milhões a políticos locais e outras áreas de abrangência que ocupam cargos de destaque nos governos paulista e federal. Veja a tabela. Aí ele põe uma tabelinha aqui do lado e aí ele continua. Em 2010, o Comitê Financeiro do PT para a Presidência da República recebeu da Uzi Minas 1 milhão. Enquanto o Comitê Financeiro Estadual do PSDB para governador, 200 mil. Somente em 2010, a empresa direcionou 4,8 milhões para candidatos. Alguns deles são ministros atualmente, como o de Defesa, o Hélio Rebelo, o PCdoB, o de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, como o seu Armando Monteiro, do PTB, que concorreu à vaga.
Outra liderança nacional que foi agraciada com recursos de campanha foi o candidato a presidente no ano passado, o mineiro Aécio Neves, PSDB, que em 2010, na campanha já para senador, ganhou uma doação na época de R$200 mil. E depois a gente lê mais uns trechinhos. Então, assim, os ouvintes do programa Rebu e a nossa cidade de Santos, que acha que os políticos não são empregados, aqui na frente tem candidato a deputado, tem um monte de gente, a gente vai comentando no decorrer do programa. Então, quem acha que os políticos não são empregados das empresas, está aqui uma bela matéria, e é uma bela matéria porque ela não é acho que é assim, acho que é assado. Todos os dados que estão aqui nessa matéria foram devidamente extraídos das prestações de contas, que, diga-se de passagem, são prestações de contas modestas, porque a gente sabe que para cada R$10 declarados, sai mais uns 90 por fora que ninguém declara. Então esses números que o Sandro Tadeu levantou são números muito modestos, porque de fato essas empresas essa empresa, ela bancou provavelmente 10 ou 15 vezes R$3 milhões para os seus funcionários políticos. E é por isso que a gente diz que enquanto não tiver uma reforma política nesse país, para acabar com essa bandidagem, com essa bandalheira, então esses caras continuarão sendo empregados das empresas, e o senhor, a senhora, meu amigo que está aí do outro lado ouvindo o Rebu, vai apenas servir de coadjuvante ou no máximo componente do cenário nas eleições, indo lá dar o seu voto. É um espetáculo desse tabuleiro de xadrez. É um espetáculo. Cruel que nós jogamos, né? Mas, Maurício, tem saída isso? Porque a gente tem como acreditar nessa possível reforma política? Todo programa sempre comenta de um vereador que está há 5 mandatos, está 20 anos no poder. E não é um caso isolado, né? Nesse Brasil afora, são muitos casos semelhantes. Eles querem a mudança? Para eles está excelente do jeito que está. Então, a mudança, a reforma política seria conveniente, é bem-vinda, mas seria necessário eleger representantes exclusivamente com essa missão de fazer a reforma política. Porque se o cara está no cargo, ele é deputado, ele é senador e tal, ele vai fazer uma reforma de uma forma que ele vai se beneficiar, né? Então seria necessário fazer uma nova constituinte, né? Eleger, né, um outro congresso para fazer a reforma política. Feita a reforma política, se dissolve. Acabou ali a função. Entende? E aí vamos para uma nova eleição, eleger novos representantes. Seria uma maneira de descontaminar uma eventual reforma política, né? Sim. Porque o cara que está ali, imagine que o síndico do prédio vai mexer no estatuto lá, interno. Sim, na convenção. Ele vai mexer de um jeito que ele vai continuar se beneficiando. Exatamente, do modo que for mais conveniente para ele. Exato. Então se elege uma comissão, seria, né, para fazer reforma, né? E aí vai se fazer, vai se eleger um novo síndico. Sim. Né? Dentro daquilo que foi alterado, né? O problema é pegando gancho nesse exemplo que você dá, mas às vezes você troca o síndico, né? Aquele síndico não era bom, você vai para um novo síndico, só que tudo que o rodeia tá corrompido. Exato. Ele volta, mas a empresa vem e fala, você tem que ter 20%, a gente te dá para você fechar com a nossa companhia de gás, com a nossa de iluminação. Então, é complicado o cenário, você troca uma peça, mas em torno tá podre. Exatamente. Então o que a gente vem falando aqui já há bastante tempo assim, que é o sistema político partidário. Sim. Que precisa ser revisto. Então, por exemplo, um exemplo prático de como as coisas acontecem. Ao serem eleitos, os vereadores e os políticos em geral, eles conquistam mais do que uma cadeira. Eles conquistam o sistema político partidário, lhes garante estrutura para se perpetuarem no poder, né? É disso que se trata. Eles ganham poder, verbas, visibilidade, propaganda gratuita, gabinete com assessores e além de outras benesses. Dessa forma configura-se uma espécie de aparelhamento das esferas de poder, visando assim infinitas reeleições. Um exemplo claro são, por exemplo, na Câmara de Santos, as homenagens que se podem fazer uma vez que você seja eleito. Em Santos, por exemplo, o Hugo Dupré, que é do PSDB, está no segundo mandato, com passagem comprada para o PSD, né, o partido do Gilberto Kassab. Ele já propôs a entrega de medalha para o Gilberto Kassab, em Santos. Ele tem essa prerrogativa de prestar homenagem, render homenagens, né? Então é isso que o político conquista, essa
possibilidade de fazer, né, conquista mídia, conquista a possibilidade de fazer essas homenagens, fazer essa politicagem com quem ele quer. Tudo isso confiando que um dia será vice, esse é o caminho, né? E da mesma forma, tramita na casa a homenagem ao vice-governador Márcio França, do PSB. É uma propaganda política gratuita, visando naturalmente as eleições do ano que vem. Então, ou seja, eles têm lá a chave do cofre, eles podem fazer média com quem eles querem. Então, o sistema político está muito viciado e para o político utilizar em benefício próprio. Com certeza. Eu preciso só fazer uma pausa, a gente precisa ir para um break. A gente já volta comentando isso. Quero até suas opiniões, Rubens Fortes. Porque você é uma pessoa que acredita pronto para num amanhã muito melhor, né? Estou pronto para discordar com você. Eu só acho que tem... Você citou esse vereador Hugo Dupré, tá aí um cara que ninguém pode falar mal, porque ele era um nadador. Então você fala, pô, esse vereador não fez nada. Óbvio, né? É isso que ele sabe fazer, poxa vida. Vamos pro break, a gente já tá de volta. Continue ligado aqui. O Rebu. Está pensando em entrar na academia? Então venha para a número 1 da Baixada Santista. Venha treinar na Agon Academia. Natação, fitness, pilates, arte marcial e muito mais. E o melhor, a Agon tem 5 unidades nas cidades Santos, São Vicente e Guarujá. Agora você já sabe onde treinar. Não perca tempo. Venha para a Agon Academia. Visite o nosso site e conheça a unidade mais perto de você. Agon Academia. Quer uma deliciosa comida caseira sem adição de conservantes? Então seu lugar é o Dendê, restaurante, café e lanchonete. Há mais de 38 anos servindo você. 36 tipos de refeições completas servidas das 11 da manhã às 10 da noite. Dendê, restaurante, café e lanchonete. Lanches, salgados, doces, bolos, tortas e aquele café irresistível você também encontra aqui. Dendê, prazer em servir bem. Shopping Parque Balneário, primeiro piso. Seguir sem destino, descobrir novos caminhos, novos horizontes, viver intensamente como se não houvesse o amanhã. Sair da rotina, experimentar o desconhecido, adquirir novas experiências. Criativa, jovial e de espírito livre, a nova Ducati Scrambler é muito mais do que uma moto. É uma terra de diversão, liberdade e autoexpressão. Venha até a Ducati Santos e experimente de perto essa sensação. O Alexandre Herculano 216, www.ducatisantos.com.br. Seja referência. Faça pós-graduação em MBA e FGV na Strong. Unidades em Santos, ABC, Alphaville e Osasco. Faça já a sua inscrição. www.strong.com.br. MBA e FGV. Referência para a sua carreira e para a sua vida. O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para combater a corrupção e a impunidade no Brasil. A sua ajuda é muito importante para levar as propostas de alteração legislativa ao Congresso Nacional. O projeto de iniciativa popular tem que atingir 1,5 milhão de assinaturas. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Venha receber o bom velhinho e dar as boas-vindas ao Natal no Shopping Balneário. Quarta parada de Natal com direção de Mauriomar Cid. Dia 15, domingo, saída no Canal 2 com a praia às 20 horas e previsão de chegada à porta do shopping às 20h30. Você não pode perder. No Natal do Shopping Balneário, a magia acontece para quem acredita. Apoio Embrase Segurança e Serviços. Quem faz mais pela educação merece ser reconhecido. Se você é professor da educação básica em escola pública e possui uma experiência pedagógica bem-sucedida, participe da 6ª edição do Prêmio Professores do Brasil. As inscrições estão prorrogadas até 10 de novembro pelo site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Da sala de aula para todo o país. Participe. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com O Rebu.
Tiago Ferraz, estamos de volta aqui com o Rebu, juntamente com Rubens Fortes, recebendo a presença dos vereadores de Santos, da página, tá? Não os da Câmara, Maurici de Oliveira e Flávio Saraiva. Chegou a hora de falar de Acta Motors, rapaz. É verdade. Aqui a Acta Motors tem promoção para você, ouvinte do Rebu, aqui da 102. Ofertas para carro 0 km em Picanto 2016, entrada mais parcelas de R$ 399, com taxa de 0,99%, hein? Tem também o Cerato 2016, entrada mais parcelas de R$ 1.014, com taxa de 0,99%. Atenção às ofertas também para os seminovos. Tem o Carens 2012, com 28 mil quilômetros na garantia de fábrica, 7 lugares, um carro ótimo para a família. Atenção, hein? Entrada mais parcelas de R$ 846. Tem também o Jetta 2.0 2014, com teto solar, entrada mais parcelas de R$ 987. Lembrando que transferência é grátis para todos os seminovos. Que Acta Motors fica na Avenida Campos Sales, 126, na Vila Nova, em Santos, esquina com a Rua da Constituição. Mais informações no 3223-1353. Kia Acta Motors. Certo? Certo, Tiagão, estamos de volta aqui. Deixa eu justificar, acho que tem gente que não estava ouvindo o programa desde as 6 horas. Muitos ouvintes questionando, cadê o Flávio, cadê o Flávio, cadê o Flávio? Não sou a mãe dele, tá? Mas eu vou avisar vocês. Né? Ele passou para de manhã, senhoras e senhores. Daí o Tiago Ferraz assume o lugar dele porque ele foi focar em aulas de balé clássico com faixa preta. É isso, mais ou menos isso. Ou eu entendi um pouco errado a informação, ok? Mas então, tem outro Flávio aqui. Tem o Flávio Saraiva, mas ele tá falando do outro Flávio. Por falta de falta de Flávio, ele não vai ficar. Aliás, chateado. Não falta Flávio nessa cidade, né? Você chamou o Flávio uns 15 levanta a mão, impressionante. Aliás, o motivo deve ter sido esse, porque o programa estava inflado. Pode ser que você tenha isso, é muito inflado, perfeito. Olha só, eu não faço, teve ouvinte que falou, pô, por que o Euclides não faz esse negócio da Acta Motors? Porque o picanto me desanda um pouco, sabe? Tem medo de falar o picanto, entra um chiclete, chicote, chicória, essas palavras que entregam muito uma tendência mais ao centro-esquerda, vamos colocar assim. Não devia ter essa preocupação. Todo mundo já sabe que torce pro São Paulo mesmo. Não, peraí, torcia, meu time envelheceu, visto o nosso goleiro, né? Ô, Rubens Forte, mas vamos lá. Até o vídeo que pergunta aqui, inclusive pra você. Rubens, me ajuda aí, poxa. O que a gente pode fazer pra mudar a política nacional? Só tem um jeito. Pra Miami, minha opinião. Não, mudar a política nacional, se você falar isso, eles vão pra Miami. E te deixo na pior aqui. Eu acho o seguinte, votar certo, só isso. Prestar atenção na hora de botar. A argumentação do Flávio, do Maurici, claro, eu respeito, mas eu sempre me oponho a esse tipo de argumentação que eu acho que serve muito para os políticos continuarem não fazendo nada. Porque dizer que eles ficam no poder, alguns ficam, mas não é correto que todos ficam, porque muitos se renovam. Nós temos não sei a quantidade, a percentagem, mas, por exemplo, o Hugo está no segundo mandato. O professor, não sei aí, tem 2 professores que é o primeiro mandato. Isso, professor. E assim vai. E tem alguns que permanecem. Alguns permanecem porque essa questão do clientelismo vai segurando. E vereador vamos dizer assim, a posição que mais facilita o uso do clientelismo, que ele trabalha para o bairro, e eu não acho errado que ele trabalhe para a região, que ele trabalhe para o rádio. Aliás, eu acho que para a região e para o bairro. Eu acho que vereador é para isso, tem que ser mesmo. Claro que tem um interesse geral, mas eu acho que é por aí. Quando você fala em reforma política, muita gente fala, mas ninguém sabe o que vai reformar, por uma simples razão, que eu também acho que não vai dar certo, seja lá qual for. Porque na hora de coloca gente, pessoas. Se for o mesmo velhaco que está hoje, que eles nunca vão abandonar, vai continuar do mesmo jeito. E se você bobear, eles conseguem ficar melhor ainda do que estão. Toda vez que se fala em reforma, os caras conseguem melhorar alguma coisa pro lado deles. Mas o vereador, antigamente não tinha um assessor, hoje deve ter uns 10. Aliás, não tem 2 jornalistas, né? Deixa passar aquela dos 2 jornalistas para nós, que é uma boa. E assim vai, a situação, você tem que ter gente, o ouvinte tem que votar certo, escolhe alguém certo, tenta errar menos, é o único jeito. Quanto mais se fala, quem é que falava em reforma política? O PT, aí o Lula, não, reforma política, nunca ninguém tirou da boca do cara qual seria a reforma política dele.
Eu sei qual seria, todos nós sabemos, era não ter limite de reeleição, porque aí a Petrobras financiaria todas as campanhas de todo mundo para ficar no poder, tipo Venezuela. Não melhora, a nossa única saída é essa, escolher certo, as pessoas corretas, parece por mim está aí para concorrer. Então, essa é a situação que a gente tem que levar em conta. Qual é a reforma? Vai ser por zona, vai ser, como é que eles chamam agora ali, distrital, vai ser não sei o quê, não adianta. No final, você vai pôr alguém. Se você escolher um picareta, por melhor que seja o sistema idealizado, o picareta vai estar lá para atrapalhar, não adianta. Então nós temos que partir do princípio que as pessoas precisam ser escolhidas, as pessoas corretas, honestas. Eu sei que às vezes a gente se engana. Você pensa que o cara é honesto? Por exemplo, eu vi isso, vou ser sincero, eu vi no Porto. Tinha gente que era honesta, por quê? Porque faltava oportunidade de roubar. Na hora que chegaram os políticos nomeados, os meus começaram a meter a mão, pô. E isso é verdade. Agora, tem gente que não se deixa vencer pela corrupção. Tem muita gente assim. Um presidente das docas foi trocado porque ele era sério. Esse cara não pode. Rubens, lógico, da tua fala, eu faço um contraponto com o que o Flávio Saraiva sempre vem dizendo aqui no programa do Rebô. Porque sempre ele fala, vamos lá, a gente precisa de pessoas honestas, trabalhadoras, correta, mas segundo a exposição dele, essa pessoa não vai conseguir chegar lá, não vai ter dinheiro para campanha, não vai conseguir quebrar essa maré desses caras, ou estou entendendo meio errado, Flávio? Não, mas eu acho que é isso assim, eu tenho o maior respeito, eu acompanho o Rubens Forte. Se ele chega a candidato, ele já tá pronto para ser votado, por pior que seja o partido ou por menor que seja o partido. Sim. Só para jogar aqui, olha, o Mauro lá de Praia Grande manda. O cara pode até ser honesto, porém numa máquina podre você pode ser forçado a sair dela ou a nem a entrar. Não existe isso. Bom, não entrar tudo bem. Agora, que seja forçado, o cara honesto seja forçado a ser ladrão, discordo. Se o cara é honesto, se o cara é sério, não há força que o torne corrupto. Sim. Porque ele é a pessoa que não vai deixar florescer a corrupção. É isso, só isso. O Rubens Fortes, ele não sabe disso, então eu vou falar para ele, vou falar para todos os ouvintes aqui. Eu acompanho o teu raciocínio, as suas pelejas, a sua luta já faz uns 15 anos aí, pelo menos. Eu trabalhei no Porto. Me lembro na época não sabia que você era essa fera que você é. Nunca fui. Mas depois disso eu vi que era, e aí eu né, já uns... Coloca essa fera aí, meu. Foi muito ruim a imitação. Agora efetivamente, Rubens, nessa questão especificamente a gente não vai chegar num acordo. Eu entendo a tua preocupação de motivar o ouvinte, as pessoas, enfim, com quem a gente conversa, a não desistirem. Mas o que eu proponho é exatamente isso, é que a gente não desista mesmo. Talvez os caminhos que a gente adota sejam diferentes. Com essa máquina corrupta que são os partidos, o sujeito só se elege se ele vender a alma pro diabo. Lamentavelmente, as pessoas que a gente poderia ter como pessoas, como bons vereadores, governadores, prefeitos e tal, essas acabam se transformando em candidatos laranjas apenas para puxar voto para o mafioso que faz o acordo dentro do partido para receber a grana grossa das empresas e se eleger. Então, mafioso, a expressão é essa mesmo. É uma máquina que não tem, ela com as regras que ela tem hoje, ela não possibilita que as pessoas honestas, salvo raríssimas exceções, porque eu também não posso cometer injustiça. A gente tem aí talvez uma meia dúzia de vereadores e de deputados pelo Brasil afora que são caras, inclusive eu já disse aqui no programa, esses caras foram grandes lideranças de categorias, foram caras que não precisaram pegar dinheiro de empresa para fazer campanha, se elegeram inclusive às vezes sem um centavo. Sem apoio. Agora a regra nesse país é que, lamentavelmente, todo mundo, tirando essas raríssimas exceções, todo mundo que senta na cadeira de prefeito, de vereador, de deputado, de senador, de governador, é empregado das empresas. Então nós precisaríamos mudar as regras dessa máquina eleitoral para que a gente pudesse, aí sim, Rubens Fortes, dizer, nós agora vamos fazer uma cruzada para eleger pessoas decentes e transformar o Brasil numa democracia. Porque, inclusive, eu vou a algo que muita gente pode interpretar como uma fala um tanto quanto radical, mas não tem um problema não, porque a palavra radical significa ir à raiz dos problemas. Radical significa ir à rádica, e rádica é uma palavra que significa raiz. Então, assim, não tem jeito. Nós só vamos conseguir eleger pessoas decentes nesse país quando a gente mudar esse sistema eleitoral.
E digo mais, para ser radical, então, ir à raiz dos problemas. Nós não temos hoje uma democracia de verdade, porque democracia significa o povo delegar poder para determinadas pessoas que vão trabalhar para o povo. Com essa máquina corrupta que nós temos hoje, dessa gente vendida que está no poder do Estado brasileiro, especialmente no legislativo e no executivo, como é que a gente pode dizer que a gente vive numa democracia? Como é que a gente pode viver numa democracia se quem banca as campanhas desses caras são a Usiminas? São as empresas do Porto de Santos? São as empresas de coleta de lixo? São as empresas de transporte coletivo? Então é uma falsa democracia. E eu acho, R. Fortes e ouvintes do Rebu, que nós temos que caminhar para a construção de uma democracia de verdade. Agora, para isso, nós precisamos mudar a regra do jogo, porque esse jogo é um jogo viciado. Esse jogo é mais ou menos assim: a gente tenta escolher uma pessoa bacana para ir na nossa festa, só que a gente sabe que todo mundo que se dispõe para a festa está aliado com algum bandido do bairro, está aliado com algum traficante do bairro. Não adianta a gente achar que a gente vai escolher o melhor entre essas pessoas para ir para a nossa festa e ele fazer um papel decente. Ele vai estragar a nossa festa. A democracia hoje está sendo estragada por essa bandidagem que virou financiamento de campanha. Então a gente muda, mas isso, Flávio, mas isso é complicado, quanto tempo a gente vai demorar? Os caras vão querer eles mesmos fazer reforma para eles continuarem. Nós não temos saída, nós temos que lutar para a transformação desse sistema político eleitoral partidário, porque senão é isso, nós seremos o tempo inteiro apenas parte de um cenário, de uma peça que é uma tragédia. É uma tragédia, essa gente não trabalha para a população. Infelizmente, não tem jeito. Então nisso, Fortes, nós vamos continuar divergindo, embora eu respeite muito a tua posição. Eu sei que você é um lutador, você é um cara decente. Agora, Flávio, eu entendo que o sistema eleitoral não tem jeito. Eu entendo que as pessoas... Eu não generalizo. Eu acho que em todos os lugares em que há eleição, porque nós temos uma democracia que põe lá as pessoas que recebem maior número de votos. A gente pode... eu não gosto de fulano que foi eleito por maioria de votos. Meu candidato perdeu. Cansei de dizer aqui, meu candidato lá perdeu, daqui perdeu. Mas essa é a democracia. A democracia não é a democracia que a gente gostaria, cada um de nós. Mas essa democracia que nós não gostamos, para quem votou, para a maioria que votou, é uma democracia que elegeu quem ele votou. Esse é o princípio. Nós não temos outro jeito. Eu discordo que todo mundo seja. Tem gente muito boa em todos os lugares. Tem na prefeitura, tem na Câmara, tem na estadual, tem na federal. O que precisa é que também tomem coragem, falem. Agora, o cara do partido pequeno, que não precisa de muito dinheiro, também está apto para ser votado. Se ele é honesto e é decente, por que quem gosta de gente honesta e decente não vota nele e prefere votar no outro que sabe que é bandido? É porque as pessoas também têm algum interesse, também querem alguma coisa, estão, sei lá, esperando o quê? Como diz o Garoto Chaqueca, todos nós temos nosso interesse. Então é duro você enfrentar, tentar, porque quando você tenta modificar tudo, você entra num beco sem saída, porque aí é que eles dominam mesmo. Como é que você pode derrubar esses caras? Na hora que eles têm a eleição, eles gastam milhões para pôr o candidato X. Você se junta com todo mundo que sabe que o Y é honesto e vota nele na surdina, não precisa nem gritar. Se todo mundo fizesse isso preocupado com o bem-estar, daria certo. Eu acredito que dará certo. Mais cedo ou mais tarde, dará certo. Essa questão colocada pelo jornalista da Usiminas, que acabou aqui com a nossa COSIPA, é impressionante, do estado de São Paulo, né? Da COSIPA, é uma situação em que os governos do estado favoreceram que a Usiminas, porque a Usiminas sempre foi, como iniciativa privada, muito mais com o Gerdau, que só procura o interesse dele. Ele sempre teve na Usiminas uma entidade lá em Minas, né? Uma empresa atual, esforçada, e concorria com a COSIPA, que o governo do estado não valorizava como devia valorizar. A COSIPA era o que era, e um trabalhinho na COSIPA, comecei pelas pessoas que trabalham lá, que tiveram... Pena que o Zé Geraldo não está aqui, porque ele foi uma das pessoas que estava na época na COSIPA. E o governo do estado não valorizava, não atualizava os equipamentos, não fazia nada. Porque aí entra aquilo que você diz das pessoas mal intencionadas.
Alguém em algum lugar estava interessado em fazer uma venda, de fazer uma passagem e de levar para frente. Comprava máquinas e deixava na chuva até estragar e jogar fora para ter que comprar outras máquinas. Não, depois não é. Para não vender. Enquanto as Minas lá se atualizavam para vender as melhores chapas, eles aqui deixavam, como você disse, ao relento para estragar, para não vender. Porque aí ela seria vendida mais barata, o cara sabia que era só limpar, comprava baratinho, ia lá, limpava e pegava algo que valia 10 por 2. Para ver como essa estratégia do sucateamento, né? Sucatear para vender. Isso é antigo. Não é novo. Tem sendo feito até hoje. Não é, pior, aqueles que eram contra iradamente as privatizações, hoje são os maiores vendedores de ilusão na privatização. Isso aqui é duro, falando mal de todo mundo. Quer dizer, quando a COSIPA, o pessoal da COSIPA que se virava lá, você às vezes conversava com o pessoal das áreas lá, hoje foi dureza, porque não sei o que, tal equipamento pifou, não tivemos que correr. Você via o pessoal trabalhar com vontade, embora eu fui colega de turma na faculdade de um engenheiro da COSIPA que teve cargo alto lá, ele se queixava, pena que, apesar do esforço de uma parte, a maioria, aí vem aquele negócio, né? A maioria encostava o corpo. Tô com o meu ganho mesmo, se eu trabalhar, não trabalhar. E aí que vem o mal da gente. Quer dizer, essa gente que ajudou a enterrar a própria empresa, que ganhava, que era o ganha-pão, que nem acontecia nas docas, você sabe disso. Nós tínhamos colegas que não queriam trabalhar, não faziam nada, e foram ajudando a enterrar, a privatizar. A COSIPA acabou, a Uzi Minas tomou conta, deu muito lucro, quando você falou, quando interessou dar. A hora que ela pegou aquilo que queria, e o principal que ela queria era tirar a COSIPA do caminho. Isto aqui parece que ninguém via. Hoje ela tirou, ela faz o que ela quer, aproveitou-se, como diz bem o jornalista, da situação de crítica, porque o aço, não sei o quê, o aço que ela está deixando de vender é o mais barato, é o que menos interessa. O que interessa para ela, o fino e tal, ela está lá. E ganhou o jogo. Agora, quem ganhou o jogo foi o seu Gerdau, que sempre foi um excelente fornecedor da Petrobras, onde ele fazia parte do conselho de administração, que comprou Passadina. Que se dane o governo. Por que ele aprovou uma porcaria dessas? Porque a hora que a COSIPA, que a hora que a Petrobras se lascasse, aquilo que interessa para ele lá, ele pegaria. A empresa dele iria buscar, de graça, como ele fez aqui com a COSIPA, que não foi de graça, mas foi a preço de banana. Então, essas grandes jogadas é que, no fundo, eles aproveitam aquilo que eu estava dizendo, aproveitam que o próprio pessoal, as próprias pessoas não se empenham. Assim como os eleitores não se empenham, a verdade é essa, o cara não se empenha em buscar um cara correto, um cara honesto. Eu vou votar nesse cara, esse cara é um casca de ferida, amanhã ou depois eu posso precisar quebrar um galho na prefeitura. Não, eu não tenho, vou precisar quebrar um galho na prefeitura, ele não vai me dar, vai moleza, vai querer que eu cumpra a lei. E aí não vota, aí é preferível votar no cara, deixa comigo, passa lá que eu quebro o galho. Esta é que é a essência do negócio. Os corruptos se elegem porque está cheio de mini corruptos pelo caminho. E falando do Gerdau, como você disse, já cantava demais, já cantava Tim Maia. Volê meu Gerdau! Ô Maurício! É isso, às vezes eu erro um pouco com a música aqui. Maurício, você precisa falar que a gente já está no final do programa. Mesmo, rapaz, o 20 Newton mandou aqui pra gente, ó, que são dois momentos para a gente ter o início da mudança política. 1, escolher bem. 2, acompanhar, fiscalizar e cobrar. Perfeito. Ok. Voltando à fanpage Vereadores de Santos, para quem eles trabalham, uma página crítica sobre o Legislativo de Santos. Convidamos todos os ouvintes a acessarem, entrarem lá, fazerem comentários, por exemplo. Recentemente. Logo teremos um site, né, Maurício? Não dê até a notícia. Isso, também teremos site em breve. Por enquanto é fanpage no Facebook, na rede social Facebook. Teremos um site em breve, Vereadores de Santos, para quem eles trabalham. Contando todos os bastidores. Olha, para quem eles deviam trabalhar, eu não aguento você dizer que eles trabalham. Devia ser Vereadores de Santos. Por que eles não trabalham? Acho que ficaria melhor. Mas olha, vejam só o trabalho deles. Causou um interessante debate entre internautas a lei do vereador Adilson Júnior, do PT, terceiro mandato, sancionada pelo prefeito. A lei determina que todos os assentos em ônibus são preferenciais para idosos, gestantes e pessoas com deficiências físicas. Anteriormente, apenas os bancos da frente eram preferenciais.
a medida pode provocar mais confusão do que benefícios. Aquele eventual jogo de empurra para ver quem levantava, né? Estava restrito a 8 lugares. E agora isso foi estendido ao ônibus inteiro, né? Ou seja, antes então até os demais passageiros podiam até pressionar 8 passageiros lá nos bancos na hora. Vocês levantam para os velhinhos. Agora vai jogo tudo até o do motorista. O jogo de empurra foi estendido aos 45, 50 lugares, né? Levanta você, não, levanta você. Lamentavelmente, nos primeiros dias já aconteceu um caso lamentabilíssimo de racismo de uma mulher que se recusou a levantar para deixar sentar uma moça com uma criança no colo. E lá é triste, eu não vou nem falar o que é tão desagradável que não existe uma espera irritante para ver quem levanta. Não, levanta você, levanta você, levanta você. Ou seja, é um cenário atual de tentando fazer educação por decreto, não dá para entender. Educação por decreto, muito bem definido. Surreal. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Passa muito rápido isso daqui. Deixa só. Por favor, Rodrigo. Ele falou daquelas homenagens de título, não sei o quê. Pô, cara, eu acho que o cara que recebe um título desse, que negócio chato, ter que ir lá escutar aquele negócio do laudatório, eu acho que deve ser contra o cara. Mas ele já vem para fazer ele já vem para algum ato político, então já aproveita engata uma coisa na outra. Então, faz uma homenagem na Câmara, aí tem mídia e tudo mais. Então, ou seja, o aparelhamento do legislativo, né, em benefício das candidaturas e tudo mais. Bom, acho sempre que você fala em aparelhamento legislativo, eu falo, como é que vai começar o aparelhamento dos hospitais? Esses nunca estão aparelhados. Muito bem perguntado. Incrível. Acho que eu devo falar boa noite, não é isso? Mauricinho, muito obrigado pela sua presença. Você passa o microfone pro Sarai, eu sei que vocês não se gostam, mas no programa tem que fingir que sim. Boa noite a todos. Muito obrigado a todos. Boa noite, Olha, o ouvinte do Rebu já percebeu que esse Euclides é um intrigueiro. Ele fica jogando todo mundo contra todo mundo aqui dentro. Eu gosto do caos. Queridos, boa noite. Foi uma satisfação estar com vocês aqui no programa Rebu. Até a semana que vem. Rubens Fortes, semana que vem tem mais, tá? Que mais? Você vai fazer algum salgadinho, Rosa Fortes, ou só doce? Doce, não, pra ver se é isso. Especializado em doce. Pode ver um bolinho de fubá, comer mais light. Obrigado, que nem esse. Rubens, amanhã estamos juntos. Thiago Ferraz, parabéns pela sua estreia aqui nessa bagunça chamada Rebu. Vem aí a Voz do Brasil, é muito bom, não perca, você vai ter que ficar aqui ouvindo, que você tem que tirar depois. Na sequência, vem o seu Lupércio. Chegou atrasado hoje, perdeu. Meu colega de jornalismo. Seu Lupércio, boa noite. Bem no finalzinho, você vai falar alguma coisa? Tá tranquilo? Vai dar uma boa noite? É boa noite animada, sim, vamos perder. Depois da Voz do Brasil tem Corinthians Futebol Clube, de segunda a sábado, o Paulo Chifre e seus convidados no Jornal Litoral. E eu me despeço com essa aqui ainda nesse clima de Halloween. Os nossos políticos do Brasil são como o Halloween. Quando a gente não dá doces, eles cometem travessuras. O Rebu.